Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar aí a política de sustentabilidade para o concurso da UFMS. O nosso foco de trabalho é a resolução número 260 do Conselho Diretor. Ela aprova a política de sustentabilidade no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Antes de a gente avançar no estudo desta resolução, precisamos aprender alguns conceitos básicos em relação ao foco de trabalho. E o primeiro ponto aqui, que a gente encontra inclusive no artigo 2º, inciso 1, é o conceito de sustentabilidade. Ele diz o seguinte: sustentabilidade, incorporação e desenvolvimento de estratégias, programas, ações e atividades envolvendo a área ambiental, social e de governança, visando o desenvolvimento social. Então, muito importante a gente colocar no quadro aqui essas informações, que ele fala incorporação e desenvolvimento de estratégias, programas, ações e atividades. Então, vamos colocar aqui, ó, estratégias, programas, ações e atividades, que envolvem 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Ambiental, social e de governança. Então vamos colocar aqui, ó, envolve 3 áreas: ambiental, social e de governança. Perfeito? Essas 3 áreas vão resultar em quê? Vão resultar no foco aqui, ó, visando o desenvolvimento sustentável. Então nós vamos ter aqui, ó, desenvolvimento sustentável. Tá bom? Então você não pode esquecer dessas informações: estratégias, programas, ações e atividades focadas em áreas ambiental, social e de governança vão resultar em desenvolvimento sustentável. Então, incorporação e desenvolvimento de estratégias, programas, ações e atividades envolvendo as áreas ambiental, social e de governança, visando o desenvolvimento sustentável. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente possa entender aí sobre política de sustentabilidade. Perfeito? Então, entendemos o que é sustentabilidade, agora a gente precisa entender o que é o desenvolvimento sustentável. A gente já sabe como chega até ali. Então ele fala que incorporação de estratégias, programas, ações e atividades envolvendo a área ambiental, social e de governança resultam em desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Isso, né, no direito, é claro que o foco do seu concurso não é a área jurídica, mas para que você entenda um pouquinho mais, isso é conhecido como um direito difuso. E o que significa isso? Significa que é um direito que não pertence apenas a uma pessoa, mas sim a um grupo indeterminado de pessoas, tá bom? Beleza, então o que ele está falando? O desenvolvimento sustentável é aquilo que é feito para tanto a geração atual quanto para as gerações futuras. Geralmente, quando se pensa em desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que se vem à mente, geralmente, é a área ambiental. Na própria Constituição, lá no artigo 225, quando fala sobre o meio ambiente, fala das gerações atuais e gerações futuras, tá bom? E, no caso aqui, essa nossa geração atual e gerações futuras, aqui para o nosso assunto da política de sustentabilidade, a gente vai chamar de stakeholders, que é o indivíduo ou o grupo que tem interesse em quaisquer decisões ou atividades da UFMS. Lembrando que essa política de sustentabilidade, o âmbito dela é dentro da própria Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E quem tem interesse nas decisões da UFMS são aquelas pessoas que vão ser afetadas aí por essa política de sustentabilidade, tá bom? Então vamos lá, entrando oficialmente no normativo, ele começa falando o seguinte, ó, o presidente do conselho. Então o primeiro ponto que você tem que ficar atento aqui é que ele está falando de uma pessoa. Então essa pessoa é presidente de um órgão colegiado, que é o conselho diretor. Esse presidente, olha o que ele fala, resolve ad referendo. O que significa isso? Que ele resolveu individualmente. Então, oficialmente, essa portaria nasceu de maneira individual, por uma decisão do presidente do conselho, só que ela só vai ter validade depois de uma manifestação do órgão colegiado, do conselho diretor. Então, ele tem uma validade permanente
depois dessa manifestação desse colegiado, que é o Conselho Diretor. Então, só para fixar, o presidente, que no caso vai ser o reitor ou a reitora, se manifesta de modo ad referendo, onde inicia a vigência já do documento, mas ele só vai ter validade de maneira permanente depois aí de aprovado pelo Conselho Diretor no caso. Para que você tenha uma noção melhor, eu trouxe aqui para você um organograma da UFMS, onde eu tenho a reitoria, né? Pode ser um reitor ou uma reitora, que esse reitor aqui, ele vai ser presidente do Conselho Universitário e também presidente do Conselho Diretor. Tanto no Conselho Universitário quanto no Conselho Diretor, ele é o presidente e ele tem um voto de qualidade, ou seja, em caso de empate, ele vai lá e se manifesta. Perfeito? Então, no caso aqui, a gente está estudando uma resolução do Conselho Diretor, tá bom? Que no caso, o presidente é o reitor ou a reitora. Perfeito? Vamos voltar aqui então um pouquinho. Ele fala assim, ó: o presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Resolução 93 do Conselho Universitário. O que é Resolução 93? Resolução 93 é a resolução que trata do Estatuto da UFMS. Vou apresentar para vocês também aqui alguns pedaços. Estatuto da UFMS também cai no concurso, né, na parte de legislação aí da UFMS, perfeito? Aí ele vem falando algumas outras informações aqui, alguns outros normativos que também servirão de base para a criação da política de sustentabilidade, tá bom? Avançando mais um pouco, como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho aqui a reitoria, eu tenho o Conselho Universitário, o Conselho Diretor e outros conselhos aqui, perfeito? Por que eu estou voltando nesse ponto? Porque dentro do artigo 2º ainda a gente encontra o conceito de alta administração. Olha o que ele fala aqui, ó: envolve os ocupantes de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessível ao dirigente máximo. Quem que é o dirigente máximo? O reitor, perfeito? Então a alta administração, ó, nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessível ao dirigente máximo, ou que sejam responsáveis por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. Tá bom? Então aqui só para você conhecer um pouquinho aí sobre o conceito que a própria resolução traz aí de alta administração. Avançando agora, a gente entra no artigo 1º, o primeiro dispositivo da política de sustentabilidade. Se você reparar, antes eu estava no artigo 2º. Por quê? Porque o artigo 2º traz alguns conceitos que facilitam aí o entendimento do que a gente está estudando. Então agora a gente vai oficialmente entrar no artigo 1º. Ele diz o seguinte, ó: fica aprovada a política de sustentabilidade no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então você já sabe o que é sustentabilidade: incorporação de estratégias, programas, ações e atividades na área ambiental, social e de governança, visando o quê? O desenvolvimento sustentável. Não é um direito de um indivíduo, mas sim de toda a sociedade, perfeito? Compreendida essa parte, agora a gente vai avançar para o parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó: as normas gerais e específicas, bem como procedimentos complementares destinados à promoção do desenvolvimento sustentável emanados no âmbito da UFMS compõem a política de sustentabilidade da UFMS. Então esse dispositivo aqui está falando para vocês que praticamente todas as normas da UFMS que envolvam, novamente, ó, estratégias, programas, ações e atividades relacionadas à área ambiental, social e governança vão compor a política de sustentabilidade. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, o Estatuto da UFMS, como eu disse, Resolução 93 do Conselho Universitário. Lá no artigo 2º ele vai colocar como se fosse uma hierarquia de normas, né? Claro que ele colocou aqui em formato de incisos, mas a gente pode pressupor aqui que ele está falando de uma hierarquia de normas. Por quê? Porque no topo está a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal vem a legislação federal pertinente, ou seja, feita pelo Congresso Nacional. Depois vem o Estatuto, que é este aqui, feito pelo Conselho Universitário. Então, ó, este Estatuto que estabelecerá as normas gerais. Então vou voltar aqui para você, ó, as normas gerais e específicas. Elas compõem a política de sustentabilidade, desde que destinados à promoção do desenvolvimento sustentável. Então qualquer normativo, tanto faz se geral ou específico,
Se tratar de desenvolvimento sustentável, naturalmente vai pertencer à política de sustentabilidade da UFMS, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês, ele fala, este estatuto estabelecerá normas gerais. O regimento geral que detalhará o processo de execução no que houver de comum para o UFMS. Perfeito? Então aqui a gente está tratando de normativos gerais. Aí depois ele vem, ó, regimento interno dos órgãos colegiados, integrantes de sua estrutura organizacional e os instrumentos normativos. Perfeito? Então ele está colocando como se fosse uma hierarquia, só que dentro desses, desses conselhos em si, eles também vão emitir os instrumentos normativos, tá bom? Então, aqui avançando um pouquinho, eu trouxe o artigo 3º do Estatuto da UFMS. Olha o que ele diz aqui, ó. A UFMS, nos termos da Constituição Federal, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Perfeito? Só reforçando um detalhe aqui, nos termos da Constituição, na Constituição não fala a palavra gestão orçamentária, tá bom? Só que pressupõe que para que se tenha uma gestão financeira e patrimonial, naturalmente, vai ter também uma gestão orçamentária. Mas na Constituição, literalmente, não consta a expressão orçamentária, mas no Estatuto consta, tá bom? Parágrafo 1º. A autonomia didático-científica está baseada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e consistirá em: inciso 3º, estabelecer planos e programas de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Então, vou voltar 2 slides aqui, as normas gerais e específicas destinadas à promoção do desenvolvimento sustentável. Compõe a política de sustentabilidade da UFMS. Então, eu voltei lá agora no Estatuto, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3º, ele diz, estabelecer planos de sustentabilidade. Então, naturalmente, este Estatuto aqui também compõe a política de sustentabilidade da UFMS. Por quê? Porque é uma norma geral destinada à promoção do desenvolvimento sustentável. Perfeito? Mais um exemplo, avançando aqui para vocês, eu trouxe o artigo 4º que diz, o UFMS terá por finalidade e objetivos gerais. Inciso 4º, educar para o desenvolvimento sustentável. Você vê que ele fala educar para o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Só que o nosso foco é falar aí de desenvolvimento sustentável e, no caso, identificar o que pertence à política de sustentabilidade da UFMS. Portanto, o Estatuto, o artigo 4º, pertence também à política de sustentabilidade, porque é uma norma geral aí que trata desenvolvimento sustentável. Perfeito? Mais uma vez aqui para a gente fixar o conhecimento que vai cair lá na resolução 260, diz, as normas gerais e específicas, bem como procedimentos complementares destinados à promoção do desenvolvimento sustentável, emanados no âmbito da UFMS, compõem a política de sustentabilidade da UFMS. Perfeito? Então, avançando mais um pouco, vamos lá testar o nosso conhecimento. Trouxe aqui uma questão que ela não testa muito o seu conhecimento a respeito da norma, mas que a gente tem que estar preparado aí para qualquer tipo de pergunta, De repente a banca quer nivelar por baixo, vai fazer esse tipo de pergunta aqui. Mas se ela quiser nivelar por baixo, a gente também está preparado. E se quiser nivelar por cima, também a gente já vai apresentar o conhecimento de maneira bem aprofundada para que você não corra o risco de ser surpreendido, tá bom? Então vamos lá. A política de sustentabilidade da UFMS foi aprovada por meio de qual resolução? Aí vem várias resoluções, na verdade. Resolução 93 do Conselho Universitário, você já sabe que é o Estatuto da UFMS, e o nosso foco de trabalho é a Resolução 260 do Conselho Diretor. Portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Perfeito?